para esse cenário que a gente está pensando. E na verdade, quando a gente pensa em cenário, não é um cenário, a gente pensa numa distribuição de probabilidade, né? São vários cenários, é uma árvore de probabilidades ali, e a gente fica pensando, olha, em cada um desses cenários, qual é a construção ideal de portfólio que me dá a melhor relação risco-retorno? Perfeito, Arthur. E imagino que tem uma capilaridade enorme de alocação que veio ganhando muita tração, né, nos últimos tempos. O portfólio ali antes era muito simples, né? Há 20, 30 anos atrás, você tinha ali o grosso em renda fixa, né, Isso. em ações. E aí, cada vez mais, especialmente aqui no Brasil, a gente teve, né, a inclusão e a democratização ali de acesso a investimentos que outrora era restrito, né, aos grandes investidores institucionais. Então, os fundos alternativos, os próprios fundos imobiliários ganharam muita notoriedade, né? Os FIAGROS, os fundos de infraestrutura, private equity e venture capital, que normalmente tinha tickets, né? Muito altos, agora você consegue acessar estratégias super sofisticadas, né? Com tickets menores. E olhando assim de forma pragmática, né? A gente corre algum risco grave da não diversificação nos patamares atuais ou o CDI apenas basta numa carteira? Não, não basta, de forma nenhuma. Uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil nos últimos 10 a 15 anos é aquilo que a gente chama de aprofundamento financeiro, que é super benéfico para o mercado de capitais. Como você falou, assim, quando eu entrei no mercado de capitais lá nas calendas, né, você basicamente falava de 2 ativos, né, era quase como se você estivesse falando do antigo 60-40, né, que era, poxa, é bolsa e renda fixa. Sendo que aqui no Brasil você não tinha nem a correlação negativa entre ativo de renda fixa e bolsa que você tem nos Estados Unidos, né, então você não tinha diversificação. Hoje não. Hoje você passou por como você falou, um aprofundamento financeiro, um investidor tem acesso a muito mais ativos, a uma gama de ativos muito mais completa. Ainda não é tão completa quanto ela deveria ser, mas sem dúvida nenhuma é muito mais completa. Agora, tem uma mensagem que a gente tem passado muito fortemente, eu queria passar muito forte aqui, ressaltar de forma clara nessa conversa aqui, Caio, que é a seguinte: o CDI, ele é a 15% atualmente, ele é inegavelmente atraente. Ninguém tem coragem, seria falsidade intelectual minha dizer assim: olha, não, o CDI ele não é atraente. Ele é atraente, mas ele não é o ativo livre de risco que as pessoas pensam que ele é. E todo mundo pensa: olha, o CDI 15%, quentinho, volatilidade baixa, né, ou quase zero, pô, liquidez diária. Agora, olha só, sabia que todos nós que tínhamos ativos em CDI levamos um calote de 15% nos últimos 5 anos? Falou assim: "Não, Arthur, não levei, imagina, tá lá, isso aqui é minha conta, tal, é a minha conta, meu saldo aqui na Critéria não oscilou". Não, não oscilou, então vamos lá. Primeiro ano da Covid, o CDI foi 2, a inflação foi 10, já perdeu 8% ali. No segundo ano da Covid, o CDI foi em torno de 4,5, a inflação foi em torno de 8 e alguma coisinha, né. Então você já perdeu ali mais 4, 5%. Então, quando você olha, você fala assim: bom, vem cá, gente, a característica do ativo livre de risco é me proteger nas crises. Como vocês têm um gráfico muito legal que eu já vi aqui, na Dilma, né, 15, 16, pior crise macro do Brasil da história, né? Não teve nada parecido nem no 1929, foi tão ruim para o PIB quanto esse biênio ali 15, 16. Perdeu dinheiro em termos reais no CDI também. Então, nas 2 piores crises dos últimos 10 anos, o CDI te deixou na mão. Então, olha, isso não é um ativo livre de risco. Isso, hoje em dia, é um ativo atraente, indubitavelmente ele tem que fazer parte da alocação do portfólio dos clientes, desde que ele entenda que ele não é livre de risco. O que que isso significa para o portfólio futuro? Que se a gente entrar numa crise por qualquer motivo, pode ser que o CDI te deixe na mão de novo, pela terceira vez. Então, um portfólio completo, um portfólio diversificado é uma solução melhor para te proteger, e para ter uma relação risco-retorno melhor do que puramente CDI. Perfeito, Arthur. E acho que vale a gente lembrar que o CDI ele justamente apresenta essas características pouco interessantes frente à inflação em momento de fiscal frouxo. Uhum. E o fiscal foi o grande tema do ano passado, acho que não só, né, no Brasil, como também, né, no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, né, a gente teve
government shutdown mais prolongado, né, da história, muito por conta ali do orçamento, né, que não era aprovado. Agora a gente tem o OBA, né, que já nesse ano apresenta uma renúncia fiscal na ordem de 500 bilhões, o impacto pode ser de 4,5 trilhões em 10 anos. Aí você tem no Japão a Takaishi, né, entrando também, né, com os 2 pés no acelerador, né, e bom, quando você vê uma injeção tão grande de liquidez, né, sendo feita no mercado, será que você está num pós-fixado? E até com países já com juros reais negativos, né, Suíça, Alemanha, se pegar para um ano, né, esses países já apresentam juros reais negativos. Será que você está parqueado ali no money market, né, ou no CDI, de forma estática, acreditando que vai ser a solução para todas as dores, né? Talvez, né, não seja. E aí falando um pouquinho, desse cenário fiscal, Arthur, qual que é o impacto desse fiscal frouxo nos ativos de risco, né? Para renda fixa, acho que está claro, né? Você ficar ali parado no CDI, a inflação, né, tende a surpreender positivamente nesses cenários. O seu retorno real vai ser menor do que o esperado, né? Mas e para os ativos de risco, né? É um cenário positivo ou negativo? Olha, tem duas considerações muito interessantes. A primeira é trazer a inflação no processo de construção de portfólio. Por quê? E Caio, a gente tende a focar, e isso é da natureza do ser humano, né, nos grandes eventos, né? Assim, você não abre jornal e lê uma manchete de jornal que diga assim: "Olha, poxa, não caiu nenhum avião hoje". Agora, você lê na hora que tem uma manchete e diz: "Olha, pô, teve um acidente de avião", uma coisa assim, você vai lá e é atraído imediatamente para isso. Da mesma forma que a gente é atraído ao estudar finanças para as crises, né. Mas o maior destruidor de valor de um portfólio, na média, tudo bem, se você passar por 1929 ou 2008 aí é outra história, mas o maior destruidor de valor de um portfólio, na média, é a inflação, né. A coisa que mais destrói valor para o investidor é a inflação, porque a inflação é que nem pressão alta, é o matador silencioso. Você perde 4% num ano, perde 3% no outro, perde mais 3% no outro. Quando você vê ao longo de 5 anos, você perdeu 20, 25% do poder de compra do seu portfólio e você nem percebeu. Por quê? Porque foi aos pouquinhos, né? E foi em termos reais, não em termos nominais. Então, a primeira grande consideração que a gente tem que fazer é qualquer construção de portfólio sólida, ela tem que proteger o portfólio da inflação. Aí você fala: "Poxa, Arthur, como é que a gente linka isso com o fiscal?", né. Tem um link muito claro, que é o seguinte: quando você tem o descontrole fiscal e você emite dívida na sua própria moeda, eu acho que a gente superou década de 70, 80 ou mesmo antes, no qual você tinha um descasamento. O Brasil, por exemplo, emitia dívida em dólar, não tinha reserva e, pô, tinha que dar um calote na dívida. Hoje a gente emite dívida em moeda local, os Estados Unidos emite dívida em dólar, a Alemanha emite dívida em euro. É, Se você emite dívida em moeda local, você precisa dar um calote se o teu fiscal está descontrolado? Não. O que você faz? Você só imprime mais papelzinho colorido. Ah, Arthur, mas poxa, os bancos centrais hoje têm meta de inflação. Tem. Mas, assim, a gente pensar na política monetária, mesmo para um Banco Central independente, como descolada da política fiscal, não é assim. O Fed não vai botar a taxa de juros a 10% se Uhum. precisar. Entendeu? Não tem mais um Paul Volcker lá nessa história. Até porque a dívida PIB nos Estados Unidos é 100%. Se você botar 10% de juros, não precisa, gente, não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas assim, de verdade, você põe 10% de juros, que é a questão do Brasil, né? Olha, a gente tem 80% de dívida PIB, com 15% de juros, você vai gastar 12% do PIB em algum momento só pagando juros. Você quebra o tesouro. Então, o fiscal o ajuste do fiscal se dá via impressão de papelzinho colorido. Essa impressão de papelzinho colorido vira inflação e a inflação destrói o valor dos ativos financeiros. E aí volta a sua pergunta. E os ativos? Eu não chamaria nem ativo de risco ou não ativo de risco, chamaria de ativos reais. É, Aí o que acontece, eu acho que essa é uma parte da explicação desse bull market que a gente viveu no ano passado, né? Por que você teve o Eurostoxx fazendo all-time high, o S&P fazendo all-time high, o ouro, que é normalmente negativamente correlacionado com o risco, subindo mais de 60%, né? O que aconteceu? É um grande bull market global ou a gente está vendo o início do processo de debasement do dinheiro, né? Na verdade, eu penso o seguinte, você tem um equilíbrio entre ativos reais e ativos financeiros. Aí os bancos centrais começam a imprimir
uma montanha de ativo financeiro. Não dá para imprimir uma barra de ouro, não dá para imprimir uma fábrica da Coca-Cola. Então o que acontece? O valor desses ativos reais começa a subir em unidades monetárias. A gente chama isso de bull market quando você olha isso do ponto de vista de finanças. Um economista chama isso de inflação de preço de ativo, né. Mas só por que tem inflação em preço de ativo e a inflação ainda não aparece de forma mais clara no CPI nos Estados Unidos ou no IPCA aqui? Porque o que está acontecendo é uma coisa interessante. Quando você entra nesse processo de repressão financeira, ao contrário da Covid, porque a Covid foi o inverso disso, né? A Covid você pegou e distribuiu o Corona Voucher para todo mundo. Então você deu poder de compra para a base da pirâmide. O que a base da pirâmide tem? Propensão marginal a consumir a demanda agregada sobe, tem uma demanda por tênis Nike, por iPhone, por não sei o quê, então o preço dessas coisas sobe. O que acontece quando você faz repressão financeira? Você distribui dinheiro para o topo da pirâmide. Você dá US$ 1 bilhão a mais para o Mark Zuckerberg, ele vai comprar 5.000 pares de tênis a mais? Não vai. O que ele vai fazer? Vai comprar ativo financeiro. Então, o que acontece? Você dá poder de compra para o topo da pirâmide é poupador por definição, e por definição ele começa a comprar mais ativo financeiro. E é exatamente isso que leva a esse processo, né? Perfeito. E aí, já até entrando um pouco nessa discussão, foi, né, como você falou, uma performance muito forte, né, dos ativos de risco. E os Estados Unidos apresentam o SP 500, uma performance de 18% no ano passado, mas aquém dos seus pares, né, europeus, dos seus pares na América Latina. Você acredita que esse movimento de rotation foi algo proposital, né, algo, como que eu posso dizer, infringido no sentido de os grandes gestores de ativos olharam para o Brasil, para a Colômbia, para o Chile, viram uma oportunidade de alocação de recurso, né? Ou você acha que é simplesmente esse fato dessa injeção de dinheiro, especialmente no topo da cadeia, se redireciona? Porque quando você vê o fluxo gringo que entrou no Brasil Uhum, ano passado, 25 bilhões de reais, não é nada muito notório, basta ver que esse ano entrou 5 bilhões de uhum, reais, ou seja, a gente fez 20% do fluxo do ano inteiro em 2 semanas e a bolsa andou 2%, né. uhum. Então o que que fez com que esses países emergentes, né, e os países europeus descolassem tanto a performance quando a gente compara para o mercado americano, se o topo da pirâmide que foi alimentado, né, foi na maioria das vezes as empresas americanas, né? Olha, ótima pergunta e tem uma resposta na qual você tem que trazer a geopolítica para isso, né? Uma parte importante do diferencial de retorno foi a moeda, foi o dólar indo mal, né? Foi o pior ano do dólar desde que o Nixon tirou o dólar do padrão ouro na década de 70, né? Então, uma parte importante do retorno que você vê no Eurostoxx, a gente mede tudo em dólar, foi porque, poxa, o euro outperformou o dólar por 10%, né? Uma cesta de moedas ali ganhou do dólar em torno de 11%, né? Perfeito. Trade weighted dollar. Então, quando você olha para isso, você fala assim: bom, só aí os ativos globais já saíram 11% na frente dos Estados Unidos. Mas então, por que esse grande movimento do dólar, de depreciação do dólar? Aí é geopolítica, né? Isso se exacerba depois do Liberation Day, onde o Trump, e acho que foi o primeiro movimento ali daquilo que a gente chama dos Estados Unidos voltar para realpolitik, que era uma coisa que a gente falava na época do Kissinger, etc. O primeiro movimento dos Estados Unidos dizendo: olha, gente, eu estou me retraindo do mundo. Aquele mundo multilateral, globalista que a gente viveu pós-queda no Muro de Berlim, está mudando claramente, né? Os Estados Unidos estão dizendo: olha, eu não estou mais gostando desse jogo multilateral. Eu gosto do jogo do America First. E aí você, como países não alinhados aos Estados Unidos, pensa você que você é o People's Bank of China, né? Você tem mais de US$ 1 trilhão em ativos norte-americanos, entre treasuries, hipotecas, essas coisas todas. Você está vendo o que os Estados Unidos fez com os ativos russos quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Você vai deixar as suas reservas em dólar? Você, chinês, está pensando, e, poxa, em algum momento talvez eu queira fazer com Taiwan Uhum. o que a Rússia fez com a Ucrânia. Não, né, então tá na hora da gente começar. Poxa, eu acordo no dia seguinte US$ 1 trilhão mais pobre? Não, então eu tenho que começar a diversificar minhas reservas. Acho que o mundo inteiro, os próprios europeus estão olhando e dizendo: pô, você vê o que está acontecendo agora com a Groenlândia. Tô dizendo: vem cá, poxa, mas se os Estados Unidos não está mais apoiando
o mundo de forma multilateral, se ele está indo com America First, eu preciso usar tanto dólar quanto eu usava no passado, como reserva de valor, como ativo principal de reserva dos meus bancos centrais, ou eu posso tentar buscar uma alternativa? Eu acho que o mundo inteiro, acho que você trouxe um ponto muito bom, que é essa realocação global de portfólios. O mundo inteiro está tentando resolver uma pergunta, está tentando responder uma pergunta, que era uma pergunta meio óbvia até, digamos assim, 2 anos atrás, que era: qual é o ativo livre de risco no mundo? Era a taxa de 10 anos do governo norte-americano, né? Era o título de 10 anos do governo norte-americano. Você podia discutir, poxa, tinha milhões de discussões, vários prêmios Nobel dizendo que não era isso, você tinha que pegar a TIPS, não tinha que pegar a Treasury normal, você tinha que pegar o título ligado à inflação. Não vamos entrar nessa discussão. O mercado, na prática, pegava o 10 anos e falava: isso aqui é o meu título livre de risco. O mercado está se perguntando: vem cá, se esse mundo é assim, se os Estados Unidos está se retraindo, os Estados Unidos está pensando no America First agora, no Realpolitik, qual que é o novo ativo livre de risco? Então, poxa, talvez eu tenha que rebalancear meu portfólio e ter menos ativos norte-americanos do que eu tinha no passado, né. Isso é reforçado pela depreciação do câmbio. Você pega, por exemplo, uma seguradora europeia, né, uma seguradora europeia tinha 60% das suas reservas técnicas em títulos norte-americanos. Em torno de metade disso era não redeado. Você fala: "Pô, mas o cara tem passivo em euro, ele roda com descasamento entre ativo e passivo?" Rodou durante muito tempo. Por quê? Porque o dólar durante muito tempo só valorizou, então, poxa, esse descasamento ia a favor do teu ativo, então você ganhava um pouquinho mais. Eh, Agora não. Então agora o cara está fazendo hedge ali, até compra ativo norte-americano, mas compra ativo redeado. Eh, então a geopolítica faz com que você questione a primazia do dólar. A gente não vai viver, Caio, um mundo onde o dólar não é a moeda dominante, não é isso que eu estou falando. A gente pensa em dominância não como um ou zero, como binário, mas em graus de dominância. Eu acho que o grau de dominância do dólar diminui um pouco ao longo dos tempos. Perfeito, Arthur. E é até interessante, né? Você tem agora um início de temporada de resultados nos Estados Unidos, né? Trazendo a retrospectiva do quarto trimestre ali de 2025. E você tem uma expansão de lucros ali de aproximadamente 8% ao ano, Uhum. né? Quando você anualiza ali, né, o quarto trimestre especificamente, acho que para 2026 é 11,5 que está Em precificado torno de ali, 11, isso. 11%, né? Então, olhando, né, de certo modo, você tem uma moeda que desvalorizou 10, 11%, né, muito parecido até com essa Com expansão de crescimento de lucro. lucro, isso. Então, essa expansão de lucro ou essa produtividade das teses relacionadas ao AI, né, ela é verdade ou será que é um mero acaso, um dólar desvalorizando e aí naturalmente você tem um crescimento de lucro talvez artificial nos Porque você Estados tem Unidos? receita fora dos Estados Unidos, né. Boa pergunta, e eu acho que é um pouco dos 2. Matematicamente, quando o dólar deprecia 10% e você tem receita em euro, a sua receita em euro sobe 10%, Perfeitamente. né. Então, assim, isso é inegável. Mas também é inegável, e eu acredito muito nisso, cara, que nós somos muito, afortunados, nós somos muito sortudos de estar vivendo num momento de profunda transformação tecnológica. Do ponto de vista das pessoas que gostam de estudar isso, né, a gente chama de quarta revolução industrial. Então, para você ver, desde, poxa, da metade do século XVIII para cá, você teve 4 só. Então a gente é muito sortudo de estar vivendo nesse período. E isso é porque existe uma nova tecnologia de propósito geral. Gente, tecnologia de propósito geral é a eletricidade, é o motor a combustão. É o primeiro bloquinho em cima do qual você constrói novas tecnologias. Imagina a eletricidade, você constrói o computador, você constrói refrigerador, etc. Então, assim, inteligência artificial é isso, né? A gente não consegue nem imaginar quando a gente fizer, se vocês tiverem a paciência de me chamar outra vez, quando a gente fizer essa live daqui a 2 anos, 3 anos, os ativos digitais que a gente vai estar consumindo, os Perfeito. bens e serviços digitais que a gente vai estar consumindo. Então, isso vai gerar muita produtividade, já está gerando, na verdade. Acho que uma parte importante do crescimento ano passado é um crescimento que foi gerado via produtividade. Só você ver, investimento em data center foi 1% do PIB nos Estados Unidos ano Perfeito. passado. Então, essas coisas vão gerar ganhos de produtividade.
Então, eu acho que é um pouco dos dois, respondendo a tua pergunta. É sim um dólar fraco, mas também um ganho de produtividade. O Bill Gates tem uma frase que eu gosto de usar, que ele fala que na qualquer transformação tecnológica ou disrupção tecnológica, você tende a sobreestimar no curto prazo e subestimar no longo prazo. Então, talvez Perfeito. no curto prazo a gente acredite que tudo vai mudar, os empregos já não vão mais existir, vai ser tudo diferente, enquanto na realidade, no longo prazo, né, os impactos a gente, como você falou, a gente talvez não consiga imaginar. E aí, olhando para essa classe de ativos digitais, né? Ontem a gente teve um anúncio de que a Bolsa de Nova York agora opera 24 horas por Uhum, dia, né? 7 dias por semana, tudo, né, movido ali por base de blockchain uhum. e vai ter uma expectativa ali de aumentar o volume em mais de 20% ali ao longo do ano, né? É, quais ativos nesse cenário de hoje, tokenização, de digitalização, né, você acha que ganha mais eficiência, porque hoje no Brasil você vai comprar um carro, você vai comprar um imóvel, né, você tem ainda muita burocracia por trás, né, uma falsa uma sensação ali de baixa liquidez, né, Uhum, então você quer vender esses ativos ali, muitas vezes está amarrado, né, você tem que pagar o corretor, pagar imposto aqui, você fala: "Ah, deixa isso daí aí", né. uhum. Quais ativos que você olha e você fala assim: "Cara, olha, eu acho que a dinâmica dessa classe ou de determinado setor pode vir a alterar"? Eu acho que todos os setores. Eu acho que é difícil pensar num setor, eu acho que em diferentes graus, que não vai ser afetado por isso. Pensa uma coisa, é super interessante você pensar que uma das coisas que aí não é só a inteligência artificial, mas a era da informação faz, ela elimina a assimetria de informação. O que que é? Vender um apartamento, é isso. Você: "Pô, mas quanto é que custa um apartamento na minha rua, na mesma metragem?" Você não sabe, você não tinha essa informação. Então, durante muito tempo, até gestores de portfólio ganhavam dinheiro com assimetria de informação, né. Eu lembro na minha época gente, nas calendas, tá, os resultados das empresas trimestrais saíam na CVM em papel, né, saía um negócio chamado ITR, né, e saía em papel. E aí você tinha que mandar o teu office boy no escritório da CVM no Rio, né, e nessa época eu trabalhava no Rio, e quem tinha o office boy mais rápido sabia o lucro, entendeu, de uma empresa antes dos outros. Por quê? Porque o cara chegava correndo, você olhava, falava: "Ih, poxa, olha aqui, o resultado dessa empresa aqui da Vale vai ser pior do que o esperado", foi pior do que o esperado, na verdade. E aí você começava a operar e o office boy do outro cara que voltou andando ainda estava chegando, e você sabia, e o cara estava te vendendo a ação num preço errado, porque ele estava com um conjunto de informação diferente do seu. Então, hoje em dia isso não existe, gente. Hoje em dia você sabe, se você fizer um robozinho decente, né? Agora chama gente, não chama mais de robozinho. Poxa, você consegue traquear a venda da Apple dia a dia. Assim, então é um negócio. Então, tudo que se beneficiava de assimetria de informação, você falou cartório. Cartório é um negócio que ganha dinheiro com assimetria de informação, né? Dizendo, poxa, vem cá, é, o carro que o Caio está me vendendo é do Caio mesmo? Tem aqui um registro de propriedade e tal. Você precisa de um cartório para isso? Não. Você pode colocar essa informação no meio digital. Mas a pergunta muito interessante, cara, eu acho que, e essa é a pergunta de trilhões de dólares, é você me dizer, olha, a Microsoft vai ganhar muito dinheiro com inteligência artificial, a Google vai ganhar muito dinheiro com inteligência artificial. Vou falar: "Pô, ok, é uma tese bacana, interessante. Eu acho que no horizonte de 5, 10 anos você vai ganhar dinheiro com essas empresas." Agora, pensa o seguinte: vou propor um exercício simples aqui. Você está na virada do século XIX para o século XX, está vendo Thomas Edison eletrificar a costa leste norte-americana. Tudo bem, a Coca-Cola não era listada na época, mas me dá uma liberdade poética, gente. Você compraria a ação da Coca-Cola? Assim: "Pô, Arthur, mas a Coca-Cola não faz eletricidade, o que que tem isso?" Não, não. O que que tem a Coca-Cola a ver com eletricidade? Tudo. Por quê? Eletricidade, refrigerador, refrigerador, a padaria da esquina tem a Coca-Cola gelada. Coca-Cola gelada é bom, Coca-Cola quente é ruim. Eu desloquei positivamente a demanda da Coca-Cola com base no uso de uma tecnologia que não foi desenvolvida por ela. Perfeito. Então, a pergunta interessante agora é quais as novas Coca-Colas, né? Quais as novas empresas que vão usar ou para deslocar receita ou para cortar custo que não está precificado, que você não imagina hoje. Que é inclusive a grande aposta para esse ano, né. Quando você pega as projeções das principais instituições financeiras globais, o trade já é menos pautado ali nas magníficas 7
e já olhando para as outras 493 do S&P, até mesmo o Russell 2000, né, que você Isso. pega um espectro mais amplo da economia. E quando você vê os resultados dessas empresas, todas elas já citam o uso da inteligência Uhum. artificial, né, para gerar, né, parte desses resultados. Mas eu queria trazer essa discussão para uma ótica do mercado de trabalho, Uhum. né. Acho que você tem, inclusive diversos artigos na internet, né, falando do futuro das profissões, né. O Sam Altman recentemente falando que o futuro das profissões está no espaço, né. O Elon Musk falando que não precisa guardar dinheiro, não precisa poupar, que é para viver uma vida de abundância, Uhum. porque a inteligência artificial vai gerar essa abundância para a gente, né, no longo prazo. Eu acho que nessa seara a gente ainda tem muita incerteza, mas a gente tem um fato, né, que é a gente tem uma diminuição no número de novos trabalhos, novos postos de Perfeito. trabalho sendo gerados. E isso faz com que os bancos centrais do mundo tenham uma escolha de Sofia, né? Porque, por um lado, você tem uma inflação ainda estruturalmente mais alta, e, Uhum. por outro lado, você tem um esfriamento do mercado de trabalho, né? Uhum. Você olha, por exemplo, a taxa de desemprego do jovem no Reino Unido, ela beira os 15%, Uhum. né? Então, pessoas se formando de faculdades que muitas vezes não conseguem se alocar no mercado de trabalho. Como que você vislumbra, né, esse médio e longo prazo? Qual que é o impacto que a inteligência artificial traz para o mercado de trabalho? Quais profissões você acredita que vai mudar? Ou se terá eventualmente uma sensação, né, de riqueza para poucos setores, para poucas pessoas, para quem talvez já estivesse investido nas teses de inteligência Uhum. artificial, que aí entra um pouco naquele conceito do K-shape economy, né, Uhum. de quem estava, quem já está, beleza, esse cara, né, vai perpetuar e vai multiplicar o seu patrimônio, mas para quem está construindo patrimônio, para quem está ingressando na força de trabalho no meio dessa transformação, talvez tenha alguma, né, dificuldade, seja por pressão de juros mais altos, ou por uma inflação que vai corroer o seu poder de compra de um patrimônio, né, que ainda não se formou. Essa dinâmica do mercado de trabalho com a inteligência artificial. Quais são as suas expectativas olhando à frente, Wickman? Olha, essa é uma ótima pergunta e talvez seja uma das minhas maiores preocupações, quando você olha no curto e barra médio prazo, né? O Keynes tem um trabalho muito interessante, a gente cita isso no último GAAC, né? Que é ele tem um paperzinho chama Perspectivas Econômicas para os Nossos Netos, né? Onde ele fala: olha, a gente vai crescer produtividade em torno de 3% ao ano, né? 2% é acumulação de capital, 1% é produtividade, então a gente vai crescer o PIB per capita 3% ao ano. Eh, Daqui a 100 anos, né, ele escreveu isso em 1930, né, daqui a 100 anos o PIB per capita vai ser de 4 a 8 vezes maior. E ele estava na mosca, foi 6 vezes maior o PIB per capita, né? Então foi exatamente no meio da previsão dele. Onde ele errou fragorosamente, ele falou: e a gente vai viver num mundo de abundância, onde a semana de trabalho vai ser de 15 horas, porque as necessidades do ser humano serão satisfeitas. Por que que ele acertou tanto num e errou tanto no outra, né? E ele fala isso no paper, ele fala: "Olha, é uma questão de a velocidade de empregos que você está destruindo, comparada com a velocidade de empregos que você está criando com essa nova tecnologia. Você cria novos empregos com novas tecnologias, né? Então é uma corrida entre essas 2 coisas. E o que está acontecendo agora é que, por enquanto, você ainda está destruindo mais empregos mais rápido do que você está criando. Isso não é uma característica incomum. A gente olha, por exemplo, vou te dar um exemplo, Caio, a Revolução Industrial. Todo mundo olha e fala: "Olha só que maravilha, foi, entendeu, uma era de ouro do capitalismo, o PIB per capita, entendeu, começou a acelerar, teve um ganho de produtividade gigantesco, a gente tirou bilhões de pessoas da linha de pobreza". Tudo isso é verdade. Lê os textos que eram escritos durante a Revolução Industrial. Durante ali, lê o texto de 1850, lê um livro do Charles Dickens, entendeu? Eles são livros de profunda angústia existencial, dizendo: "Gente, o mundo está mudando rápido demais, eu não sei o que está acontecendo aqui", né. Medo do desconhecido. E o que você está vendo na hora? Tem uma gente, pelo amor de Deus, eu não partilho das ideias
do Engels, né? Mas o Engels, né, que foi, poxa, uma das pessoas no qual o Karl Marx se baseou, né, quando ele foi escrever o Capital, ele vai uma vez para Londres e ele escreve numa carta, essa é uma carta muito interessante para um amigo dele, e ele vê uma Londres vitoriana, né, é, suja, poluição, aquelas chaminés gigantes jogando fumaça mesmo, entendeu? Um trabalho infantil, um nível de pobreza super elevado e passando pela Revolução Industrial. Então ele volta para a Alemanha e ele fala assim, ele na carta do amigo dele fala assim, eu vi a imagem do inferno, eu não quero que a gente vá para esse lado não, né? Então assim, é muito interessante que no período de transição, como você falou, ele é desconfortável, porque as coisas estão mudando e você não sabe exatamente o que vai acontecer. No longo prazo, Você tem uma vale certa. o Bill Gates. No Perfeito. longo prazo, vai todo mundo estar melhor. E aí o Keynes entra e fala: olha, o que cabe aos governos é administrar um pouco essa transição, é tentar ser um colchão para essa transição. Para o cara que perdeu o emprego agora e que não consegue se recolocar no mercado de trabalho que demanda, por exemplo, conhecimento de ativos digitais e coisas assim. Imagina, você é um cara de 50 anos que trabalha na fábrica da Ford no Michigan. Cara, você só fala inglês, você não sabe interagir com ativo digital, você não foi treinado com soft skills e você aperta um parafuso. Pô, cara, o parafuso vai ser apertado agora por um robô. Bom, perdi o emprego. E aí você fala, você vai arrumar um emprego fazendo o quê? Né? A demanda hoje em dia, a Microsoft está dizendo, olha, não consigo arrumar programador, tá problema. O cara não consegue ser programador. Então, tem um skill mismatch e o cara tem um desequilíbrio estrutural, um desemprego estrutural durante algum tempo. E aí caberia aos governos entrarem e tentarem mitigar o problema dessa transição até a gente chegar lá. Tem outro grande problema, que os mercados de capitais se beneficiam, mas para a população em geral não é muito bom. Pô, e aí você foi perfeito, né? Porque os mercados de capitais, né, tendem a performar, né? Você tende a ter uma geração de produtividade, as empresas, né, vão crescer, mas para a população que está passando por essa transição, né, você vai ter redução de custos. Você teve agora, né, os próprios bancos americanos falando isso, né? A gente está conseguindo aumentar nossas margens, reduzir Uhum. despesas, né, melhorar a margem de lucro aqui das empresas, mas para a população nesse primeiro baque talvez não seja o ideal, né? É isso, é exatamente isso, né? Você tem um ganho de produtividade às custas de perda de emprego. Esse cara que perdeu o emprego deixou de oferir renda. E quando ele deixa de oferir renda, ele deixa de consumir. É um pouco isso que o Keynes está falando nesse ensaio dele, né? Então, a questão é como é que a gente administra um pouco essa transição. E eu acho que o que a gente está vendo hoje em dia, Caio, você pode parar e pensar assim: olha só, que coisa engraçada que a gente está vendo no mundo como um todo, né? A gente está vendo o surgimento de partidos e plataformas políticas extremas em tudo quanto é lugar. Você tem o Movimento Cinco Estrelas na Itália, você tem a Front National na França, você tem um governo de extrema-direita na Holanda, você tem o AfD, que é um partido de extrema-direita na Alemanha. Poxa, um partido de extrema-direita na Alemanha a gente não vê tem muito tempo, né? Portugal agora esse É, final de semana. Portugal, o próprio governo Trump. Então, isso é uma grande coincidência histórica? Acho que não. É, é, acho que tem um livro muito legal do Fareed Zakaria, né, chama A Era das Revoluções, onde ele fala um pouco disso. Ele fala o que está vendo é esse camarada que está sendo deslocado do mercado de trabalho, que está perdendo capacidade de ganhar dinheiro, de oferir renda, está olhando e falando, poxa, o sonho americano era sempre assim, olha, trabalha duro que a sua vida vai ser melhor do que a do seu pai, e se o seu filho trabalhar duro, a vida dele vai ser melhor que a sua. Isso não é verdade mais há uma geração. Então o cara está olhando e falando, vem cá, o Bill Gates está cada vez mais rico, Mark Zuckerberg está cada vez mais rico e, para mim, nada, né, de todo esse novo paradigma. Não, vou votar em alguém que prometa Vai tentar dar free consertar isso. housing, free transfer, daí elege o prefeito de Nova York. Exatamente, é a prefeitura de Nova York. Então você vota em alguém que vai combater esse sistema, né? O problema é que esse sistema ele é intrinsecamente oligopolista. O Paul Homer, Prêmio Nobel de Economia, ele mostra isso, né? Ele fala assim, olha,
Quando você tem uma economia de ativos digitais, quando você tem uma economia de ativo real, o que é ativo real? Estamos produzindo tênis, o sapato que a gente está usando aqui. É, poxa, você tem deseconomia de escala, né? Você tem perda de ganho de escala. Chega um tamanho que a sua empresa começa a ficar ineficiente. Então, o equilíbrio é competitivo, né? Você tem várias empresas com lucros contidos. Quando você tem bem digital, o Winner bem takes all, digital né? você gera um winner takes all. E o winner takes all, aí o camarada começa a oferir ganhos oligopolísticos, né? E quando ele começa a oferir ganhos oligopolísticos, ele ganha cada vez mais, empregando cada vez menos. Perfeito. E aí isso é socialmente instável. Então é essa talvez a minha grande preocupação de todo esse processo de revolução que a gente está passando. Perfeito. E Arthur, a nossa conversa aqui ela é muito rica, muito boa, mas pouco se fala de Brasil, né? Uhum. Como se o Vamos. Brasil, né, não estivesse inserido nessa discussão, ou não tivesse nenhum, né, protagonista. E Uhum. aí, por outro lado, quando você vai montar uma carteira ali para o cliente, né, na maioria das vezes o brasileiro ainda tem aquele home bias de querer Um dos investir maiores home buyers do mundo. do mundo, né? O que que você acha que essa, né, revolução, né, pode trazer e eventualmente pode até quebrar um pouco desse home bias? Porque quando você abre o jornal hoje, você vê lá o Trump, ou talvez agora o Banco Master, né, tá Uhum. ganhando bastante holofote, mas você vê muito mais notícias do mundo e das empresas e, pô, todos aqui já estão consumindo, né? Seja o ChatGPT, seja o Gemini ou, né, qualquer outra, Claude, o Man, tem 300 aí, né? Uhum. Mas o brasileiro médio já está consumindo essas empresas, né? Será que em algum momento a gente vai ter que ter uma alocação de ativos onde o Brasil seja, né, de acordo com a proporção que ele representa ao mundo? Ou você acha que essa revolução ainda torna isso um pouco distante? Porque com acesso à informação, né, você pedindo para montar um portfólio ali ideal para o chat GPT, eu duvido que ele vá colocar o Ibovespa, né? Inclusive, se rodar qualquer otimização de portfólio de Uhum. carteira, o peso recomendado para o Ibovespa é zero, né? Será que o CDI idem, né? A gente aqui acha que é uma grande classe de ativos que você bota CDI em dólar, né? Uhum. Você entende que ele não tem nenhuma proteção de valor, né? No longo prazo, seria como se ele tivesse tesouro americano mais zero, né? Ou zero nada. Uhum. O dólar mais zero, perdão, né? Então, como que você acha que essa revolução eventualmente pode mudar o hábito do investidor médio, eu diria até do alocador médio de carteira aqui no Brasil, que ainda está muito apegado ao mercado de 20, 30 anos atrás, lá da época das Uhum. calêndulas, né? Que você É, falou, né? exatamente. Do CDB, Uhum. do FGC, Uhum. mas tá, eu gosto da LCI que é isento, É. né? E fica naquelas discussões rasas. Será que pela primeira vez a gente vai permitir um aprofundamento de informação, de alocação, de diversificação, né, olhar de forma mais ampla para o mundo? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Quando você vê a carteira de um investidor brasileiro hoje, ela já é mais diversificada do que ela era no Perfeito. passado. Ela só é diversificada entre classes de ativo, ela não é diversificada geograficamente. Então a gente saiu um pouco da LFT, do CDI, do CDB do banco, e a gente foi para CRI, CRI, CRA, CRA, para Fiagro, perfeito. entendeu? Para uma série de outras coisas. Então, a primeira pernada que e por que que houve isso? Porque houve uma revolução da oferta desses produtos, do acesso a esses produtos e da informação sobre esses produtos. Então, eu acho que isso vai acontecer com o internacional também. Eu não tenho a menor dúvida que o portfólio ideal para um brasileiro tem que ter mais ativos globais do que ele tem hoje. E como é que eu consigo provar para vocês isso? Gente, o Brasil é menos de 1% do mercado de capitais global, tá? Então pensa o seguinte, quando você tem 100% dos seus ativos no Brasil, você está me dizendo que em 99% do mercado de capitais do mundo não tem nenhuma oportunidade atraente de investimento. Gente, acho que isso é uma afirmação que eu não estou disposto a comprar. Não, 99% do restante de mercado de capitais que é não brasileiro no mundo tem oportunidade de investimento fantásticas, né? Você tem empresas, desde empresas que brigam a briga capitalista faz 100 anos e ganham, tipo Nestlé, Louis Vuitton, até as empresas de tecnologia, até títulos de governo que têm uma posição fiscal mais sólida. Você tem uma gama de ativos
Então, você ter 100% dos seus ativos no Brasil, que era o que, até por controle de capital, né, no passado a gente tinha, é claramente um portfólio ineficiente. Então, a gente tem que passar por esse processo de diversificação regional. Eu acho que é absolutamente necessário. Você não só diminui risco, e as pessoas, quando você fala em diversificação internacional, o cara fala assim: ah, você está pessimista com o Brasil, tal. Não, não tem nada a ver com isso, gente. Também ele tem uma característica, eu acho que até que secundária, de diminuir tua exposição a risco país. Mas, na verdade, o que ele te dá é exposição aos vencedores do capitalismo global. E esses vencedores ganham muito dinheiro ao longo do tempo. Então, na verdade, você está buscando é, mais retorno. Então, eu acho que isso tem que acontecer, isso vai acontecer ao longo do tempo. Quanto mais informação você der para as pessoas, menor vai ser o receio de mandar, de internacionalizar seu portfólio, menor será, porque você sempre começa com, olha, puxa, eu não conheço isso, e dado que eu não conheço isso, o nosso cérebro tende a evitar coisas que a gente não conhece, né? Essa é a natureza da neurociência do ser humano. Aí quando você vai conhecendo aquilo, você fala: "Ah, não, tá bom, entendo, eu sei quais são as empresas, eu sei quais são os títulos que eu estou investindo, então vai lá, vamos fazer um pouquinho, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais". Eu acho que a gente está nesse processo, né, e eu acho que esse processo é irreversível. Eu lembro que quando eu morei um tempo fora, né, quando eu volto para o Brasil, né, sempre trabalhando no mercado, né, eu numa reunião com um cliente falou: "Não, a Vale é a única empresa que é para casar". Uhum, E aquilo, né, até hoje ressoa em mim, porque eu falei: "Pô, de todas as empresas no mundo, ele escolheu casar com a Vale", uhum, né, como se tivesse um cardápio para escolher a mulher mais bonita, mas assim, aí você escolheu, né, aquela mais ou menos uhum, ali que, né, como o minério de ferro é uma commodity, né, ele isso. anda lateralizado com tendência a cair no longo prazo, né, então falei: "Pô, caramba, o cara escolheu mal essa mulher para casar", né, mas aquilo ali ficou ressoando na minha cabeça durante muito tempo, até hoje, né. Enfim, ele tem a carteira ali bastante concentrada em Vale, mas o investidor brasileiro, ele fez muito isso, né, Petrobras, Vale, Banco Uhum, do Brasil, Itaúsa, aquelas, né, aquelas teses ali bastante antigas. Mas a minha pergunta, Wickman, que eu queria, né, trazer aqui é: o que que justifica, né, a precificação de juros real no Brasil ser a quinta maior? Se eu não me engano, você tem Turquia, você tem Argentina, Uzbequistão, acho que o Uzbequistão está até melhor do hum. que nós. A Ucrânia, né, paga inflação mais 9, o Brasil está pagando, né, para um ano inflação mais 10, né? O que que justifica o Brasil, né, ser tão mal, né, percebido pelos mercados internacionais? Ah, o desequilíbrio fiscal. Acho que, sem dúvida nenhuma, essa resposta não é muito complicada, né. Você tem um país hoje em dia que tem um tripé muito ruim. O que é esse tripé? Uma dívida PIB elevada, estamos ali nos 80% de dívida PIB, give or take ali nessa. Um déficit fiscal elevado, ou seja, a gente continua, dos emergentes, nós somos dos piores déficits nominais, e um orçamento engessado. Então, é como se eu chegasse para você e falasse: Caio, eu estou com um problema, cara, eu estou pendurado no cheque especial. Pior ainda, continuo gastando mais do que o meu salário. E pior ainda, minha mulher não me deixa cortar custo. Ela não me deixa mandar embora o motorista, não me deixa mandar embora a empregada, não me deixa cortar a compra do supermercado, ela me deixa cortar o cafezinho que eu tomo. Ela fala: pô, Arthur, realmente, entendeu? Você vai ter um problema de endividamento crescente ao longo do tempo, né? É, e para empresas, pessoas, países que têm um problema de endividamento crescente ao longo do tempo, o mercado demanda um prêmio de risco alto. Acho que é tão simples quanto isso, né? Por que que você paga inflação mais 7,5, 7,60 por um título de 10 anos do governo brasileiro, né? E você olha e fala assim: bom, eh, até que alguém me prove que a dívida PIB brasileira não é explosiva, né? Ou seja, que a gente não entra numa trajetória de dívida PIB insustentável, e aí entra um pouco a eleição de 2026 e qual plataforma vai prevalecer, se uma plataforma que. E aí, independente, gente, a XP não se manifesta politicamente, para ficar bem claro, tá? Mas se a gente vai ter uma plataforma que defende o equilíbrio fiscal, ou se a gente vai ter uma plataforma que diz: não, essa coisa de equilíbrio fiscal é coisa de economista ortodoxo, esquece isso aí.
Olha, se a gente tiver isso, a gente vai ter um problema e vai continuar tendo prêmios de risco elevados. Por quê? Porque como se eu dissesse para você: "Olha, eu tenho todos esses problemas de endividamento e não vou cortar custo". Você fala: "Arthur, então, legal, sua dívida você vai ficar cada vez mais pendurado no cheque especial até que um dia o banco eh, Tapete. puxa o tapete". E eu acho que é mais ou menos essa a mensagem que o mercado de capitais está passando, eu acho que inequivocamente. Perfeito. Então, olhando assim no médio prazo, você acha que a eleição pode ser um fator determinante, né, para o rumo fiscal que o país tende a tomar, né, dependendo ali da postura fiscal mesmo, né? Se for uma postura mais austera ou se for uma postura mais permissiva, né? É o que vai determinar ao longo aí dos próximos anos o futuro da nação. Acho que, sem dúvida nenhuma, você não consegue fazer uma projeção de Brasil se você não tiver implícita nela um fiscal que te gera uma taxa de juros X ou Y. Se a gente começar a olhar a dívida PIB e ela continuar subindo na mesma velocidade que ela vem subindo, o mercado vai olhar e vai falar: "Poxa, estou numa situação insustentável". E aí, Caio, a gente vai cair, né, assim, qual é o tipo da então vamos falar o seguinte: a gente elegeu um presidente que não está comprometido com, austeridade fiscal, né. O cara que fala assim: "Olha, vou fazer um déficit primário de 5 e aí o déficit nominal explode", né. Olha só, como é que vai ser o ajuste disso, né. Aí a gente cai naquilo que os economistas chamam de dominância fiscal. O que que é isso? Imagina que nessa situação a inflação acelere, porque a inflação acelera nessa situação, né? Você continua pressionando demanda agregada e a oferta não responde, porque você não tem investimento. Eh, a inflação acelera, né? Ela sai, a gente acha que a inflação esse ano é em torno de 4, 4 e alguma coisinha. Ela sai de 4 para 6. A literatura mostra que quando você chega perto de 2 dígitos, aí o negócio acelera de verdade, né? As expectativas de inflação desancoram de vez. Aí o Banco Central fala o seguinte: "Tá bom, então eu tenho que colocar a taxa de juros a 20% para poder equilibrar e trazer ancorar as expectativas de inflação". Você vai estar lá com 100% de dívida PIB, taxa de juros a 20%. Você quebrou o tesouro, porque você vai ter que forçar o tesouro a pagar 20% do PIB todo ano só em juros. O Banco Central perde esse controle, que foi muito o que aconteceu na Turquia no Uhum. passado, quando o Erdogan botou lá o, genro dele na presidência do Banco Central, e aí a moeda explodiu, e tal, assim, mas, você cai numa dominância fiscal, e ao cair numa dominância fiscal, qual é a variável de ajuste? A inflação, né. O juro real ele é corroído, né, e aí por isso que eu tenho, essa ressalva com o CDI, que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque, pô, chega uma hora que o CDI para de subir, porque o Banco Central não consegue mais subir a taxa de juros básica, né, e aí a inflação vai comendo o teu retorno. Cara, eu não estou sendo nem muito criativo, eu estou descrevendo para vocês a década de 80 no Brasil. Assim, foi isso. A gente não tinha naquela época a gente não sabia nem qual era o déficit fiscal, para você ter uma ideia, né. Tinha conta movimento no Banco do Brasil, com o Banco Central, eu não sabia nem quanto o governo gastava no final das contas. Então, não sabia quanto o governo gastava, você imprimia uma quantidade gigantesca de papelzinho colorido, o Banco Central: "Ah, pô, mas se eu colocar a taxa de juros onde eu tenho que colocar, eu quebro o governo", então você entra numa espiral de aceleração inflacionária. Então, no fundo, essa crise, que é uma crise de natureza fiscal, se você não controlar os gastos, qual é o sintoma básico dela? O sintoma básico é a inflação, né. E aí, por isso, essa nossa preocupação de um portfólio equilibrado que te proteja da inflação. Perfeito, Arthur. Acho que a gente tateou aqui diversos temas do fiscal brasileiro, mas quando você olha no micro, né, você tem uma expectativa de crescente de lucros aqui no Brasil, algo em torno de 20% das Uhum. empresas do Ibovespa, Aham. né? Um índice que ainda se encontra também bastante, né, descontado. E, naturalmente, o brasileiro ele é otimista, né, por natureza, né? A gente está sempre acreditando que a gente não é a Suécia, mas a gente tem a empada, né? A É. gente, né, encontra motivos para ser feliz muitas vezes. Mas assim, quando você vê a bolsa brasileira, o gestor de renda variável de Bolsa Brasil, ele tem os seus fundamentos, fala: "Olha, isso daqui está muito abaixo das suas médias históricas, preço-lucro, então Uhum. qualquer convergência que a gente tenha à média, né, é uma bolsa que pode ser explosiva nos próximos anos", né.
Você compra essa tese de que é uma bolsa que está mal precificada e que qualquer mudança de cenário, né, no caso seria um cenário político, né, em relação ao fiscal, qualquer mudança positiva para o fiscal possa destravar um valor muito grande na bolsa Ah, local? não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E, gente, vamos lembrar de duas coisas muito importantes. Primeiro, o Brasil não está destinado, não está escrito nas estrelas que a gente tem que ter uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Eu posso provar isso para você com um exemplo histórico recente, tá? Qual o maior período de estabilidade desde que a Selic foi criada? O 6,5 do Ilan. Quando é que foi isso? Em 2019. Não estamos falando de capitanias hereditárias, não estamos falando de segundo reinado, estamos falando de um período que, historicamente falando, é ali na esquina. Pô, tudo bem, Arthur, naquela época o juro era zero no mundo, então você coloca aí 2% a mais de juro, então tá bom, 8,5. Então não tem nada escrito nas estrelas de que o Brasil esteja fadado a ter isso, né? Poxa, como é que você chega nesse outro e meio de outro jeito? Poxa, a meta de inflação é 3, o juro neutro do Banco Central é 5,5. Então, pô, você ajeita o fiscal e, poxa, você volta a ter uma taxa de juros que, poxa, e 5,5 é uma taxa de juros real super alta, tá? Então, assim, você pode voltar a ter uma taxa de juros nominal controlada. E o que aconteceu ali em 2019? Foi o maior período de inovação do capitalismo brasileiro nos últimos 30 anos. Foi ali que, poxa, o Mercado Livre, com 6,5 de juros, ele pôde tomar dinheiro emprestado para fazer capex entendeu? Ter vanzinha amarela para entregar todas as tranqueiras que a gente compra, entendeu? No mesmo dia. Foi ali que surgiu, que acelerou o crescimento do setor privado de saúde, foi ali que acelerou o crescimento do setor privado de educação, as plataformas financeiras, ou seja, Fintech, já Nubank, exatamente, né? com Então você tudo. olha para isso tudo, você vê, poxa, a gente. E o que a gente tinha feito em 2019, então? A gente pô, tava Margaret Thatcher no poder? Não, assim, eu acho que o governo Temer foi um governo que teve uma nota 7 ali nas reformas. Foi um governo com reformas louváveis. Poxa, a gente passou a trabalhista, a gente estava encaminhando a previdenciária e fez a PEC do teto dos gastos. Então a gente fez o feijão com arroz bem temperadinho ali. Não é que a gente fez um negócio, entendeu? Um foguete da NASA. A gente fez o básico. E o mercado te remunerou muito rapidamente com a taxa de juros de equilíbrio muito mais baixa. Então a gente não está fadado a ter essa taxa de juros muito alta para sempre. E eu acho que, então, se a gente for pelo caminho correto, os ativos brasileiros têm muito valor, de verdade, entendeu? O Brasil tem muito boas empresas, o Brasil tem grandes empresários, o Brasil tem um setor corporativo vibrante. É só dar espaço para o empresário atuar. Eu acho que é basicamente isso. Empreender com os juros começando em 15, você tendo que tomar dinheiro emprestado a 20 e alguma coisa, aí, gente, aí é difícil mesmo, aí a conta não fecha. Mas, poxa, se o juro for a 8, 8,5, se tomando dinheiro emprestado a 10, 11, investindo num projeto com retorno de 15, você cria valor para o seu acionista e, poxa, continua com esse ciclo de investimento. Então, eu sou um grande otimista com o Brasil, que se a gente fizer as reformas fiscais, o Brasil é um país com um potencial gigantesco. A gente de verdade, a oferta marginal de alimentos no mundo, e o mundo vai demandar mais alimentos ao longo do tempo, vem do Brasil. A oferta marginal de energia renovável no mundo pode vir do Brasil, se a gente regular esse setor de forma correta, né? Se a gente botar a infraestrutura certinha. Então, o Brasil tem um grande potencial. É, aí os pessimistas ou os mais céticos vão dizer: Arthur, você está dizendo que o Brasil é o país do futuro, aquela velha década, máxima da década de 70. É, é um pouco isso. A gente tem um potencial gigantesco e acho que pessoas da minha geração têm uma grande frustração. Eu estava outro dia lá na Expert, né? E o Mohamed El-Erian, que foi, poxa, hoje em dia está em Oxford, é um dos grandes economistas do mundo, ele veio falar na Expert e ele me fez uma pergunta. Ele falou: vem cá, cara, por que vocês brasileiros são sempre tão pessimista? Parece que sempre quando você fala sobre o Brasil tem sempre uma nuvenzinha negra em cima da cabeça dos brasileiros, né? Fala assim, pô, a Argentina foi muito pior que vocês e os argentinos são sempre otimistas com a Argentina. Falei, cara, porque a maioria dos brasileiros compara o que o Brasil foi com o potencial que o Brasil poderia ter sido, né? E aí a gente olha e fala assim, poxa, a gente podia ter um PIB per capita 50% maior.
né? O PIB brasileiro, em vez de ser 11 trilhões, podia ser 16, 17, 20 trilhões de reais. Aí você olha e fala assim: poxa, a gente podia ter um PIB que é o dobro, se a gente só tivesse crescido de acordo com a média dos emergentes. Então, a frustração de todos os brasileiros é você comparar o que a gente é com o que a gente poderia ser, né? Então, não tem nada que garanta, que esteja escrito em pedra que o Brasil está fadado a dar errado. Mas você precisa adotar o conjunto de políticas, econômicas corretas. Excelente, Arthur. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Gostaria até de falar de questões de incentivos ao mercado de trabalho, né? E todos os subsídios que estão sendo, né, direcionados, como que você consegue gerar uma produtividade no mercado de trabalho diante de tantos estímulos perversos, né? Que a gente vem observando. Mas eu vou deixar para a gente endereçar um pouco mais depois das eleições. Você já fica aqui o convite de você voltar Já está aceito. final do ano para a gente ver como que desenrolou esse 2025 e quem sabe quais vão ser as perspectivas que a gente vai ter para 2026, de acordo com o desenrolar político que infelizmente, né, é o que vai determinar o futuro da nação, né? Sem dúvida. Eu acho que toda nação ela é as escolhas de política que ela faz. E de política eu não estou falando nem de partido, assim, de política econômica. A sociedade brasileira ela tem que decidir uma coisa nessas eleições. E aí eu termino com isso aqui, Caio, para não tomar demais o tempo de vocês. Olha só, você pega gastos do governo como percentual do PIB, o Brasil hoje em dia gasta em torno de 40% do PIB. Você fala, isso é pouco. Um emergente médio, né, pega México, Chile, gasta em torno de 25% do PIB. A Argentina, que não é exatamente um modelo de eficiência macroeconômica, pelo menos está tentando mudar, gasta 30% do PIB. Então, o governo brasileiro gasta 15 pontos percentuais do PIB a mais do que um governo de um país parecido. A gente gasta como se a gente fosse uma social-democracia europeia, como a Espanha, como Portugal. Então, a gente quer brincar de social-democracia sem ter a riqueza de um país rico, né? Então, assim, essa é a escolha que a sociedade brasileira tem que ter. Olha, a gente quer um Estado desse tamanho, um Estado que comece. O Marcos Lisboa tinha uma frase, um termo que era muito bom, de que o Brasil era o país da meia entrada, mas ele já está desatualizado. O país vai ser o Brasil vai ser o país da gratuidade. De verdade, poxa, a quantidade de pessoas que não vai pagar imposto de renda, de novo, não vamos discutir justiça social nisso, mas, poxa, a quantidade de pessoas que não vai pagar eletricidade, conta de luz, a quantidade de pessoas que não vai pagar conta de gás. Toda vez que você dá alguma coisa de graça para alguém, alguém tem que pagar essa coisa, né? Não existe almoço grátis, né? É a famosa frase de economista. Mas assim, olha, se a gente for por esse caminho de dar muita coisa de graça, você vai ter que onerar alguém vai ter que pagar. E aí chega uma hora que as pessoas vão dizer, poxa, peraí, mas eu também não gostei dessa parte do deal, né? Eu tenho que pagar cada vez mais imposto para pessoas se retirarem do mercado de trabalho. E quando você se retira do mercado de trabalho, por definição, a contribuição para a produtividade vai a zero, né? Porque você não está trabalhando. Então, assim, eu acho que é uma coisa um pouco complicada. A gente tem que pensar com cuidado nesses incentivos e no tipo de país que a gente quer ter. Essa é a grande escolha que o brasileiro tem que fazer ao longo do tempo. Perfeito, Arthur. Tá feito o convite aqui para sua volta. Agradeço demais a vinda aqui. Não teria pessoa melhor no Brasil, pelo menos, no Imagina. mundo talvez, para a gente começar 2026 bem informado. Acho que o papo aqui, né, foi muito amplo, não foi, né, voltado ali para determinada classe de ativo. Acho que é muito mais, né, abrangente, mas acho que com certeza esses que nos escutaram, né, sai daqui muito mais rico do que entrou possível aí, graças a seus estudos, seu empenho. Então, agradecer demais aí por você estar conosco nessa manhã. Para a gente é muito rico poder abordar temas tão complexos, né, destrinchados de forma muito simples. Poxa, obrigado. Gente, eu agradeço aí a atenção de vocês. Uma coisa que é importante, uma mensagem importante. Na XP, a gente preza por estar muito próximo dos nossos investidores, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Então, gente, a gente está sempre aqui à disposição. Procura o pessoal da Critéria. Poxa, se vocês tiverem a paciência de me ouvir, eles trazem a gente de novo, a gente marca, entendeu? Zoom, call, reunião presencial.
mas procura o pessoal da Critéria, eles têm um acesso direto a gente, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Pô, Caio. obrigado você, Arthur. Essa parte aqui é a agenda mais disputada da XP, é um privilégio tê-lo aqui. Obrigado, Arthur. Obrigadão.